Você acha que a tua vida no esporte te ajudou a ter esse mindset pra Nossa, vida? 1000%. Assim, eu acho que o esporte, ele é responsável por quem eu sou. Eu não tenho a menor dúvida. Eu sou o que sou pelo esporte desde criança. Eu não tenho a Como menor que é dúvida. essa sua relação com o esporte? Como começou? Meu pai, ele foi remador da seleção brasileira até. Ele remava no Flamengo, aí fez algumas provas de remo na seleção brasileira. Enfim. Então, meu pai, ele é do esporte. Então, na minha casa, desde que eu me lembro, que eu me entendo como gente, que eu me lembro, a minha primeira lembrança tem o esporte inserido. Quando eu era criancinha, assim, coisa de 3, 4, 5 anos de idade, eu já fazia. Meu pai me botava em todos os esportes da escola e tal. Então, fazia natação, fazia tudo. E ele sempre incentivou que a gente fosse pro esporte que a gente gostasse. Porque meu pai, ele fez faculdade de economia, meu pai é carioca, ele fez faculdade de economia, mas ele estudou no Rio Branco, ele estudou para fazer o Rio Branco, ele queria ser diplomata, não sei o quê, enfim. Então ele tinha uma rotina que o esporte estava inserido na rotina para potencializar o estudo dele. Então, as histórias que eu me lembro da minha infância, meu pai me contando, as histórias são: ele acordava às 4 e pouca da manhã, aí tomava lá a vitamina, pegava a bikezinha dele, a bike, a bikezinha Caloi dele lá, ia pra Lagoa no Rio, corria, não sei o que, levantava peso, voltava, tomava banho no próprio clube e ia pra escola. Aí depois de tarde ele tinha aula de francês, aula de não sei o quê, porque ele tinha o reforço, porque ele ia fazer o Rio Branco. E ele conta essa história, essa foi a história da vida dele. Depois ele desistiu de fazer, ele quis fazer economia, quis ir para outro rumo de vida. Mas ele foi super bem sucedido em tudo que ele fez por causa daquela rotina. Então, desde criança, ele falava isso com brilho nos olhos. E quando eu era criança, eu ouvia. Então, você admira sua mãe e seu pai, né? E minha mãe, ela super incentivava. Minha mãe sempre gostou de esporte também. Então, eu gostava de academia e tal, mas assim, incentivava, achava legal. E desde criança, a minha casa era assim, a rotina era acordar, fazer um esporte, estudar, ir para a escola, voltar, fazer outro esporte, fazer dever e dormir. A infância inteira. Então, teve uma época que eu jogava tênis, eu fiquei viciada, assim, no tênis. E eu amava, assim, era a minha vida. E meu irmão fazia natação. Na verdade, eu comecei na natação com meu irmão, só que eu não levava jeito. E aí eu ficava triste, que eu não tinha potencial, eu sou baixinha, meu irmão é altão, eu sou baixinha. E eu era bem mais baixinha, e aí meu pai falou: filha, você não precisa ficar aqui. O que você quer fazer? Eu falei: quero jogar tênis. No prédio. Eu via o pessoal. E aí eu jogava muito bem. Jogava muito bem e eu jogava, passava assim, minha rotina era: eu acordava de manhã, ia pro inglês, às vezes assim. 2 vezes na semana em inglês, e quando eu não ia pro inglês, eu ia pra academia do tênis. E quando eu ia pro inglês, eu ia também. Tipo assim, eu treinava a manhã inteira e ia de tarde pra escola. De noite eu jogava handball na escola, que eu era da seleção de handball. Chegava em casa 9 horas da noite, todo dia. Aí fazia dever, não sei o que, e dormir. Todo dia, a infância inteira. E aí, quando eu fui ficando mais velha, e eu sempre gostei como meu pai gosta de esporte, eu sempre me inseri em todos os esportes. Então, meu irmão surfava, me ensinou a surfar, eu surfava com meu irmão. Meu irmão tem muito isso também, a influência do irmão mais velho, né? Meu irmão andava de skate, eu gosto eu ia lá com ele andar. Aí meu irmão, jogava bola no prédio, aí tinha as meninas que também jogavam, a gente jogava bola. Fazia tudo, eu fazia de tudo, tudo, tudo. Se me chamasse pra qualquer coisa, eu ia. E só que chegou um certo ponto, assim, na época de. Quando você vai ali pro primeiro ano, que as coisas vão ficando um pouquinho mais difíceis, né? Minha mãe me mudou de escola porque eu não estudava de muito e tirava nota boa. Minha mãe: não, peraí. Vamos apertar o sarrafo. Aí fui pra escola um pouquinho mais difícil, lá em Salvador. E aí, lá na escola, e eu continuava querendo jogar tênis. E meu pai falava: aí não, beleza, vai jogar, mas tem que tirar no mínimo uma nota X. Tipo, tem que tirar no mínimo 8 pra você ficar aí nas mais. Isso me incentivava, assim, mas ele não falava isso de uma forma rígida, tipo: você tem que tirar 8. Ele jogava como se fosse algo competitivo Uma comigo. meta, Uma meta, Aham. exato. E aí nisso, eu comecei, e eu gosto muito de ler, e aí meu pai me deu, eu comecei a ler livros sobre ciência do aprendizado na escola. E aí eu comecei a ler muito sobre ciência do aprendizado, neurociência da pedagogia, e eu comecei a entender sobre flashcard, mapa mental, estudo ativo, a diferença, e eu comecei a aplicar isso na minha prática, porque é uma espécie de meta, de competição, que é muito que eu vivia no esporte. Então, era autocobrança, não é cobrança com ninguém, não tá nem pra ninguém. E eu comecei a consumir isso, e isso me fazia reduzir o meu tempo de estudo e sobrar tempo para fazer o que eu gostava.
Então, todo mundo falava, nossa senhora, essa menina é um gênio. Não, eu falava, gênio? Tá maluco? Não estuda nada. Eu estudo, mas eu estudo diferente. Por que esse negócio, esses cartões, na época não tinha celular, né? Aplicativo, eu tinha aqueles cartões, aquelas fichas. Aham. Eu só estudava assim, desde o primeiro ano. Aí tinha lá meus flashcards, que eram umas fichonas assim. E eu fazia e tal, aí fazia estudo ativo, calculava ali, 7 dias a revisão espaçada, não sei o quê. Aí eu fui pro intercâmbio, fui morar no Canadá 6 meses, né? No segundo ano de escola. E lá eu tinha uma matéria lá que ensinava estudo ativo. E aí eu peguei essa matéria, tipo assim, era uma matéria, eu não lembro era ciências, eu acho, alguma coisa assim, que ensinava aprendizado. Aí eu virei Jedi em estudo ativo, assim. Aprendi muito, muito, muito e comecei a aplicar. Então eu comecei a ver, poxa, fazer questão é melhor do que... Pô, legal, então vou começar a fazer mais questão. E aquilo ali me dava mais prazer no meu estudo, né? E aí, tudo isso que eu aprendi a ter esse prazer em conquistar vem do esporte. Então, vem do esporte total, assim, de você ter uma meta, você atingir a meta, você ter um compromisso, uma responsabilidade, é do esporte, eu não tenho dúvidas, não tenho a menor dúvida, que esse meu comprometimento com as coisas que eu tenho na minha vida vem daí. O esporte, ele te coloca Ele te apresenta a vida real, né? Então, por exemplo, se você não tá treinando direito, você não vai conseguir fazer um Ironman, né? Exatamente. O não esporte tem é justo. É justo. Você pode ir lá, a gente foi correr agora de manhã, e aí tava lá no Strava. Meu treino foi pro Strava. Não tem mentira, meu filho. Seu treino do relógio vai pro Strava. Tem gente que tenta burlar? Tenta. Mas aí, chega na hora da prova, resultado não é condizente. Então, assim, o esporte é muito justo. E eu gosto disso. Você vai, você treina, você sente dor, e aí a antifragilidade vem. Você quebra músculo, você reconstrói músculo e fica mais forte. E é a analogia perfeita para a vida. A vida é isso. Você tem a capacidade de você cair, quebrar e levantar. E vir mais forte em cada batalha que você vem na vida. Então, isso eu aprendi, sem dúvidas, no esporte. Sem dúvidas. E hoje a gente sabe, né, que uma pessoa que pratica um esporte, tem uma atividade física regular, ela vai estar protegida contra agentes estressores, contra ansiedade, etc. Sim, sem dúvidas, sem dúvidas. O esporte, se pudesse você me perguntar qual que é o melhor remédio do mundo? Esporte. Se pudesse colocar numa pílula, o melhor remédio do mundo seria exercício. O exercício físico, ele secreta endocannabinoides, que são nossos canabinoides endógenos. Então, os estudos mais recentes têm mostrado que não é a endorfina que faz o nosso efeito do high do esporte, porque a endorfina, ela não ultrapassa a barreira hematocefálica, então ele não consegue chegar lá. A gente produz endorfina, sim, mas não é isso que deixa a gente com aquele doidão, serotoninérgico, etc. Na verdade, são os endocannabinoides. Então imagina, você dentro do seu corpo, você tem a capacidade de produzir uma substância que vai te deixar mais feliz, mais disposto, positivo, alegre. Secreta também o esporte, exercícios de média intensidade, secretam também BDNF, que é um neuropeptídeo que você aumenta foco, você aumenta sua capacidade de focar, de transicionar para tarefas sem muita distração. E isso são os techs, são hacks que o exercício físico faz, que coisas básicas que você pode mudar na sua vida te melhoram. E a gente está insistindo, a gente insiste em ir por vias completamente, né? Eu quero um suplemento X, Y, Z, eu quero... Beleza. Eu concordo, tem muitos nootrópicos excelentes, tem muita coisa boa pra gente fazer, pra gente aumentar a nossa performance cognitiva e etc. Mas faz o básico, cara. Sem o básico, sem o feijão com arroz, não dá. Então, a gente tem a sociedade é muito imediatista. Você quer, lá na frente, você olha ali, né, em 30 segundos no Instagram, você viu que a blogueira tal tá usando tal coisa, mas você não olhou no espelho hoje de manhã e fez o básico, o café com leite bem feito, né? E acho que é mais ou menos por aí que o esporte, ele é sensacional, cara. Sensacional. Gostou desse corte? Espero que sim. Se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e autoconhecimento, não esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Valeu, até a próxima e tchau!